Eu avisei. Eu avisei. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando aqui mais um programa Panorama, aqui mesmo no canal Panorama Vasco. E é claro, você é sempre meu convidado especial. Então, chega mais, chega mais, chega mais que tem resenha. Tem uma resenhazinha aqui boa, mais uma análise, né? E estava anunciado. Eu anunciei alguns vídeos atrás que isso iria acontecer. O preço de você modificar uma equipe por conta de um jogador. Eu falei, eu avisei lá atrás. Se mudar o esquema que vem dando certo, tirar jogadores que vêm numa crescente muito boa para adaptar um esquema para um jogador, vai dar ruim. E deu ruim. Mas fiquem tranquilos, porque né, é o primeiro jogo da semifinal aí que vale a taça do Campeonato Carioca 2023, tá? E antes de eu aprofundar mais ainda a análise, eu gostaria de pedir para você que está me assistindo aqui pelo canal no YouTube, deixe seu like, comente aqui abaixo o que vocês acharam do jogo de ontem, tá? O que poderia ter melhorado ali para a partida, que pudesse ter sido repetido, pudesse ter dado empate, até mesmo o Vasco ter virado o jogo. Comente aqui abaixo, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, beleza? E quem está me assistindo aqui pela página oficial da Panorama Vasco no Facebook, curta a nossa página, tá bom? Deixe também um curtizinho aqui também no vídeo, para dar um engajamento aqui no nosso trabalho. Também comente, tá? No mesmo padrão mesmo do YouTube. Tá? Da mesma forma que você pode comentar no YouTube, também pode comentar aqui no vídeo para levantar aqui o nosso vídeo dentro da plataforma do Facebook. É importante a participação de vocês, tanto no canal no YouTube quanto aqui mesmo no Facebook, para dar um engajamento ao nosso trabalho aqui, que é um trabalho de informação e também de opinião, beleza? E quem tem aí Twitter, quem quiser me seguir no Twitter, é @87 Bruno Souza, tudo junto, repetindo, @87 Bruno Souza. Me segue lá, que eu vou estar seguindo você de volta, ok? Então esses são os recadinhos já de início de vídeo. E vamos lá. Bom, era esperado que o Vasco mais uma vez desse campo pro Flamengo. Por quê? Por conta do time que foi escalado. Entendeu? O Flamengo montou um time que não dá para saber ao certo se era para ser defensivo, ofensivo. Foi totalmente estranho, foi bem diferente do que conhecemos do nosso adversário, né? É um adversário que sempre jogou de uma maneira ofensiva, né? Com jogadores agredindo mais o ataque. E não estamos vendo isso do adversário. Entretanto, não dá pra gente entrar numa competição. Tudo bem que o Campeonato Carioca, mais uma vez falo para vocês, não é um parâmetro, apenas é uma preparação, e está servindo muito bem de preparação. Por quê? Não dá pra gente entrar, por exemplo, numa Copa do Brasil, que vale muito mais, tem maior ênfase, né? Com uma escalação que não vai agredir o adversário. Muito pelo contrário, você está chamando mais o adversário para dentro do seu campo. E se ao menos o time chamasse o adversário para dentro de campo e soubesse executar bem os contra-ataques, beleza, eu não iria nem estar reclamando aqui. Mas não é isso que nós estamos vendo nos últimos 3 jogos. Não é isso que está acontecendo, entendeu? Para vocês terem uma ideia, no primeiro tempo, no gol do Peck, nós vimos que foi um lance, né, ocasional, uma falha grotesca lá da defesa dos caras. E o Peck, que não tem nada a ver com isso, foi oportunista e conseguiu fazer o gol. Quando o Vasco teve o 1-0, era para o Vasco começar a ter o controle do jogo. Quem tinha que realmente de fato correr atrás do resultado é o Flamengo. Só que o Flamengo já estava correndo atrás do resultado antes mesmo de tomar o gol. Ou seja, o Vasco já estava tomando uma pressão, né?
E das vezes que tinha um contra-ataque, uma coisa era inútil, não havia sequer uma intensidade nas criações de jogada pelas pontas. Era o Pedro Raul todo o tempo tentando fazer alguma firula individual ao vento, sem objetividade nenhuma. E o Flamengo teve até a posse de bola, mas sem criatividade nenhuma. Teve, tocou, tudo mais e tal, porque o Vasco cedeu esse espaço. O Flamengo teve esse espaço antes de tomar gol e teve espaço depois que tomou o gol. Foi aí que depois, né, depois de alguns minutos, o Flamengo conseguiu achar o gol de empate com até um bonito gol do Arrascaeta. Mas o Léo Jardim, querendo vocês ou não, vocês podem concordar, podem discordar, podem comentar aqui abaixo, concordando ou não, tá? Dá pra ter uma ideia de que foi falha sim, tá? Até porque assim, no primeiro momento eu achei que o chute do Arrascaeta ele fosse muito bem acima ali, quase pegando no travessão. Foi um porradão mesmo, de fato, foi um porradão. Só que depois que nós fomos rever ali o replay, cara, a bola tava na direção do goleiro. Ah, Bruno, mas o chute do cara foi forte, pô, mas tava no meio do cara. No mínimo que ele poderia fazer era porrar essa bola pra frente, ou espalmar pro lado. Por se tratar de um chute muito forte, ele iria espalmar pro lado. Não tinha muito o que fazer, não tinha nem como encaixar uma bola daquela ali. Foi um chute forte. Mas não. O cara falhou mesmo, de fato. A bola foi no meio, um porradão no meio. E tanto que vocês podem ver, analisar na imagem e tudo mais, que ele chegou a encostar na bola. Ele chegou a encostar na bola. Então ele não botou segurança na defesa dele. Entendeu? Ele não firmou a defesa dele. E é um goleiro grande, não é um goleiro baixinho, é um goleiro alto. Que tinha condições de espalmar essa bola. Mas tudo bem, aí o Flamengo empatou. O Vasco começou a tomar conta do jogo? Não, continuou da mesma forma. Aí vocês acharam que seria pouco? Vocês acharam que ia ser pouco? Aí me vem a saída de bola lá atrás, podendo dar um tiro de meta normal. Aí veio a inversão ali do goleiro tocar pro Capasso e o Capasso tentar tocar a bola dentro da área. E o Flamengo fazendo uma linha de marcação em cima da defesa. Se você tem um adversário marcando em cima, é perigoso demais você tentar arriscar um passe ali dentro da área. O certo era dar um cruzamento lá pro meio da área. Meio da área não, tipo lá para pro meio campo, mais ou menos. Porque aí se perder, tá por lá mesmo. E a gente depois recupera a bola. Mas não, aí o Capasso dá a paçoca, né, dá o brinde, um presentão pro Pedro. O Pedro, que já tem faro de gol, não ia perdoar. E foi lá, fez e virou o jogo. 2-1. O primeiro tempo, ele é o retrato de tudo aquilo que eu já venho falando há vários vídeos. Principalmente naquele vídeo do primeiro jogo que nós tivemos contra o Flamengo esse ano. Onde nós ganhamos, inclusive. Que eu disse o seguinte: cara, vencemos, mas não jogamos bem. Essa não é a identidade do que foi proposto pelo trabalho do Barbieri. O Barbieri do nada mudou a proposta todinha que vinha trabalhando desde o início do Campeonato Carioca. Esse é um fato. Não estou eu que estou inventando. Quem sabe bem de futebol dá para entender até mesmo por estatística, né? Como o Vasco jogou, né? Como o Vasco jogou e como se comportou até antes do jogo contra o Flamengo e logo após aquele jogo contra o Flamengo. Entendeu? Então vocês conseguem ter um raio-x. É simples, é fácil de vocês conseguirem ver isso. Quando chegou no segundo tempo, aí o Barbieri ele já fez uma modificação, né? Tirando ali o Galaza. Aliás, é bom falar do nome do Galaza aqui, porque é o seguinte:
Mais uma vez eu queria entender qual é a finalidade do Barbieri em botar um jogador que é o terceiro reserva do elenco, que não consegue se destacar, não consegue atribuir nada dentro de campo. Se isso não é respeitar muito o adversário, então eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Botou o resultado era notório. Ele tentou fazer isso contra acho que o primeiro jogo contra o Flamengo, se não me engano, deu ruim também da mesma maneira. Então ele já sabia que deu ruim, não sei por que ele quis insistir. Não, ele não fez, acho que contra o Flamengo não. Acho que porque o Flamengo, até o Rodrigo jogou nesse dia. Foi o Rodrigo, o Jair e o André. Minto, não foi nesse outro jogo contra o Flamengo não. Mas teve um jogo que ele botou o Galaz e não deu certo. Ele repetiu essa dose, viu que não deu certo. Aí, é o que eu pergunto para vocês: até onde vai a ousadia do Barbieri em colocar jogadores que não vai atribuir nada dentro de campo? Nada. Enfim, quando chegou no segundo tempo, o Vasco melhorou um pouquinho, tá? Não foi muita coisa não, mas melhorou um pouquinho. Marlon Gomes deu um pouquinho mais de suporte ali pro Alex Teixeira. O Alex Teixeira, que estava assumindo desde então no primeiro tempo, apareceu um pouquinho mais no segundo tempo, onde numa jogada de contra-ataque bem encaixado, né, onde o Vasco era uma característica do Vasco antes do jogo contra o Flamengo, que era o contra-ataque rápido. O Pedro Raul fez um bom cruzamento, quase meia altura, e o Alex Teixeira, meio de peixinho, conseguiu empatar a partida. Ali era o momento que o Vasco precisava botar a bola no chão, controlar e tudo mais e tal. Aconteceu isso? Não aconteceu isso. Não aconteceu, tanto que não aconteceu. Em minutos após, né, mais um tempinho, o Flamengo conseguiu o gol numa jogada aérea, que aliás o sistema defensivo estava bem encaixado, bem postado no jogo aéreo, estava ganhando tudo, tanto na forma defensiva também como na parte ofensiva, que o Vasco também estava ganhando do sistema defensivo dele no jogo aéreo. E o Fabrício Bruno conseguiu fazer o gol nas costas do Puma, que até estava defensivamente ali no jogo aéreo, estava legal, mas vacilou feio, né? Não fez uma partida boa, mas falhou no lance do Fabrício Bruno, que e o Fabrício Bruno, inclusive, ele é muito bom nesse jogo aéreo no Flamengo, aí na parte ofensiva. 3-2, aí o Barbieri tentou ver alguma alternativa. Ele lembrou que ele tem o Eric Marcos, que ele queimou uns 2 jogos atrás. Vou botar o cara para ver o que o bicho vai dar, mas aí, faltando 15 minutos para acabar o jogo. 15 minutos para acabar o jogo. O moleque entra numa fogueira. O sangue do moleque ainda até para esquentar, até entender a mentalidade da partida e tudo mais e tal. Leva um tempo para processar tudo mais. O moleque entrou na meia na fogueira, não conseguiu atribuir nada. E depois entrou o Nenê, depois entrou outros jogadores e tudo mais. Depois entrou o Rodrigo, mas aí já estava 3-2. O Flamengo ia administrar esse resultado até o final. Ainda mais que depois no finalzinho perdeu um jogador, né? Um garoto que tinha acabado de entrar no segundo tempo lá, tinha tomado amarelo, depois tomou amarelo e vermelho com um lance lá da tapinha na cara. Enfim, esse foi o resultado até então. É um placar agregado. O Vasco tem a oportunidade de virar esse resultado aí. Só um outro adendo também, né? Que infelizmente o Mateuzinho lá do Flamengo, ele se machucou num lance lá bem excessivo lá, que envolveu junto com o Figueiredo. E parece que ele, infelizmente, acho que fraturou uma parte ali da perna dele lá. Desejo força para o jogador aí, espero que ele possa se recuperar bem. Afinal, é um atleta, é um profissional, é um trabalhador, né? Eu espero, e a família também depende do cara, tudo mais. Então, assim, espero uma ótima recuperação para ele aí. São os ofícios da profissão, acontece, infelizmente, foi uma fatalidade ali, né? Mas enfim, esse foi um resultado que eu não queria, mas já era bem que eu posso dizer, né? Já estava escrito o que poderia acontecer.
Ah, Bruno, mas o que, que você acha que tem que acontecer? O que, que precisa ser feito pro próximo jogo no domingo às 18 horas? Quer que eu seja sincero? Volte o que era antes. Volte o que era antes. O que estava dando certo? Vamos manter o que estava dando certo. Ah, mas aí o Barbieri, ele é um cara que, né, sabe como é que é, né? Ele é um estudioso, né, que ele respeita muito o adversário, ele faz uma tática ali que é de acordo com... Esquece isso. O futebol é jogado. O futebol é jogado. Tava funcionando aquele modo de jogo antes do jogo contra o Flamengo, o primeiro jogo contra o Flamengo, que tinha o Eric Marcos voando, tinha o Rodrigo voando e tudo mais. Volta o que era antes. Alex Teixeira se encaixou perfeitamente na parte de meio campo, conseguiu crescer o seu futebol por ali. Volta o que era antes. Porque no contrário, não tem uma expectativa nenhuma de que vai passar do Flamengo. Se manter essa mentalidade. Tem que ser ofensivo. Entendeu? Tem que ser ofensivo. Eu não quero um time respeitando o adversário. O time é ofensivo, tem que jogar ofensivo. Acabou. Da mesma forma que o time é ofensivo, também tem que saber defender. Entendeu? Não se expor tanto. Entendeu? Atacar com qualidade, atacar com responsabilidade e defender com responsabilidade. Entendeu? O Vasco fez um grande jogo contra o Botafogo. Mesmo perdendo para o Fluminense, fez um bom jogo contra o Fluminense, jogando dessa forma. Por que contra o Flamengo teve que mudar? Por isso que eu estou falando para vocês que eu discordo. Tinha que ser a formação que jogou contra o Botafogo, a formação que jogou contra o Fluminense. Essa aqui é a mais próxima de deixar o time mais dinâmico, mais atribuído dentro de campo. Mudar isso daí é perder jogo. É entregar um resultado ao adversário. O que custa fazer isso? Mas enfim, essa é a minha opinião, tá? Vai ter um jogo agora da Copa do Brasil, a segunda fase da Copa do Brasil aí contra o ABC. E aí que fica a dúvida. Barbieri, o que tu vai fazer? Você vai manter essa formação ou vai voltar à formação original, que vinha dando certo? Porque esse é o momento de você definir qual formação que você quer. Que é a antiga, que estava dando certo, o time estava mais encaixado, ou vai continuar insistindo nessa formação que não está atribuindo a nada. Então, enfim, vamos ver daqui os próximos dias aqui que vai acontecer aí, tá? Mas, como eu falei para vocês, comenta quem está assistindo pelo YouTube, dê o like, comente aqui abaixo, se inscreva no nosso canal, e quem está me assistindo pelo Facebook, curta, tá? Curta a nossa página, dá um likezinho aí e comente aqui abaixo, porque eu preciso saber o que vocês acharam do jogo de ontem. Beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!